Olá, bem-vindos ao canal do Capim Guiné. Este é o segundo vídeo do canal, é a leitura para o mês de junho do signo de Câncer. Esse é o canal de leitura de tarô. Eu estou usando o baralho Lenormand, o tarô cigano, esse aqui. E é um vídeo de orientações gerais, tá? Para uma leitura um pouco mais completa, eu sugiro que vocês assistam os vídeos do seu Sol, sua Lua e seu Ascendente. E para uma leitura personalizada, você pode mandar um e-mail para docapinguiné@gmail.com, tá bom? Eu vou depois fazer um vídeo explicando um pouco melhor a proposta do canal, mas eu já adianto aqui que eu gosto de trabalhar pensando em orientação, eu entendo as cartas muito mais como uma provocação, um estímulo, um alerta, uma orientação do que uma previsão, né? A gente tá em constante movimento, as coisas estão mudando o tempo todo, então eu não gosto muito da ideia de previsão. Você pode ter uma influência energética mais forte nessa área, uma tendência maior para que as coisas aconteçam de certa forma, mas muito mais uma orientação que a gente tenta adaptar para a nossa vida do que uma previsão de futuro, tá bom? Vamos começar? Signo de Câncer. Vamos lá, cancerianos. Aniversário chegando em breve, revoluções solares acontecendo. Vamos lá. Tá rolando um barulhinho de obra, gente. Desculpa. Beleza. O que temos para junho? Uiá! Tá. O jogo de vocês abre com o caixão. Não se assustem, não estamos falando de morte de pessoas, não é isso. A raposa. O cão tá animado. A cruz. O jardim. O quê? Âncora. O cigano. E a estrela. Beleza. A carta central do jogo de vocês é a carta do jardim. Essa é uma carta que tem um significado bastante amplo, tem uma leitura bastante ampla. E aqui eu tô entendendo ela como uma necessidade de expansão, o que é engraçado para canceriano, que é tão, né, morador do útero ali. Mas aniversário chegando, mudanças acontecendo. Eu tenho feito bastante jogos falando sobre mudança das mais diferentes formas. E a expansão ela acaba gerando, consequentemente, mudanças na gente, né? Esse pedido ele vem bem forte aqui no jogo de vocês.
E aí eu vou entender um pouquinho melhor do que é expansão é muito amplo, né? Do que essa expansão tá falando. Que pedido de expansão é esse que saiu aqui no jogo de vocês? Na primeira linha, caixão, raposa e o cão, a gente pode estar falando aqui de conflito de relação. Uma linha chatinha. Porque essa raposa no centro da linha, ela pede um pouco de atenção com, com as pessoas que você confia, com as pessoas da sua confiança. Porque pode ter relação terminando, não necessariamente relação amorosa, pode ser também, mas não, nem me parece isso. E aí pode ser cuidado com as pessoas que você confia, com quem você está compartilhando seus medos, seus anseios, seus projetos. Cuidado com quem você escolhe para fazer parcerias, seja de trabalho, sejam parcerias afetivas, de uma maneira bem ampla. Atenção com onde e com quem, em quem você está depositando a sua confiança, tá? Porque a gente pode ter conflito no início do mês, principalmente, e pode chegar, inclusive, ao final de certas relações, ou uma mudança muito profunda nessas relações. Outra maneira de ler isso aqui é o contrário. É também você entender como você lida com as pessoas. O quanto que você permite que as pessoas se apoiem e confiem em você. Como você se coloca na vida das outras pessoas como alguém de confiança, como é que tá a sua lealdade, sabe? Pensar um pouco nisso. Porque dependendo da maneira que você anda agindo com as pessoas, pode ser o contrário, e aí você pode ter relações terminando porque as pessoas não estão satisfeitas com a maneira como você está se comportando. Tá? Ou ainda, essas relações podem chegar ao fim porque você não consegue estabelecer uma confiança, uma entrega de confiança. Você não consegue compartilhar. Canceriano tem um pouco isso, assim, muitas vezes. Essa introspecção afetiva num certo grau, né? Porque cancerianos são emocionais, intensos e tal. E às vezes vocês conseguem manifestar isso, expressar questões emocionais, mas vocês não conseguem se abrir muitas vezes. Isso pode ser um pouco maléfico para as relações de vocês. Isso pode incomodar alguém, tá? Então, essa é a minha primeira linha de confiança. A gente está falando de confiança, de expansão das suas relações, da confiança que vocês têm nas relações de vocês, porém com cautela para que vocês façam boas escolhas sábias nesse sentido, tá? E aí cuidado para nesse processo vocês não começarem a carregar questões que não pertencem a vocês. Muitas vezes quando a gente estabelece, principalmente em relações de amizade, né? Quando a gente estabelece essa confiança e essa troca, a gente, sem querer, acaba carregando cruzes, né? Problemas dos outros, assim, que a gente, claro, que pode ajudar, pode escutar, pode tentar trazer solução junto, mas não são as nossas cruzes, porque a gente já tem as nossas para carregar.
E a gente precisa, para que a gente possa de fato ajudar alguém, a gente precisa estar bem para poder ajudar, senão a gente acaba atrapalhando a vida da pessoa e a nossa, que não consegue dar conta de tudo, né? Então, o campo das relações ele está muito mexido aqui nesse jogo. Ele precisa ser reorganizado, ele precisa ser um jardim que precisa ser cuidado, ele precisa o que tem que regar, o que tem que florescer, o que tem que ser cuidado, o que tem que ter troca, o que tem que ter diálogo, está precisando desse processo, e o que precisa ser cortado, o que precisa morrer para que possam nascer outras coisas também está precisando passar por isso, sabe? Então, são movimentos muito internos aqui, apesar de estar falando de outras pessoas, são questões que partem de vocês, né? Da confiança, da intuição, das estratégias de relação, né? O que você espera dos outros e o que você dá para o outro. Não adianta a gente ficar só pedindo, só esperando dos outros. A gente precisa também se doar, a gente precisa acolher, a gente precisa escutar as questões dos nossos amigos, das relações de amor e amizade que a gente tem à nossa volta. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma primeira linha de fim de relação, então estou falando muito de renovação aqui. Eu tenho uma primeira linha de fim de relações, de mudanças profundas nas relações que vocês já têm, e na última linha eu tenho novidades no campo das relações, pessoas novas surgindo e estabelecendo uma conexão bastante profunda com vocês, bastante positiva. Então o foco desse jogo ele está todinho nessa área. Legal. Então aqui a gente está falando dessa expansão da comunicação, dessa busca por relações que sejam mais satisfatórias, que tenham uma dinâmica mais satisfatória para você. E tem uma sugestão aqui de olhar para as relações de codependência, para onde você ancora os seus sentimentos e as suas expectativas, tá? Emocionais com relação às pessoas. Isso vai passar por uma mudança. Isso precisa muito passar por uma mudança e vai passar, e assim, aqui um pouco não depende de você, sabe? São fatores externos que vão... É positivo, porque é sempre difícil a gente falar de mudança onde a gente está perdendo alguma coisa. Mas quando a gente está perdendo alguma coisa que é uma... Desculpa o vocabulário. Mas quando a gente está perdendo alguma coisa que é uma bela de uma merda na nossa vida, na verdade isso é ótimo, né? Pode ser doloroso, a gente fica um pouco decepcionado, a gente não quer encarar, não quer enxergar muito bem o que está acontecendo, mas a vida está aqui tratando de mudar, não só pessoas à sua volta, mas também tratando de mudar a maneira como você vai... como as circunstâncias da sua vida. O que as circunstâncias da sua vida, dentro das relações, está trazendo para vocês, vai inevitavelmente mudar a maneira como você se relaciona afetivamente com as coisas na sua vida. Não só pessoas, mas... me parece uma questão muito de dependência emocional aqui. O que você deposita como algo de suma importância em termos afetivos nas áreas da sua vida, tanto em pessoas quanto em circunstâncias, ou é no trabalho, ou é com alguém, ou é no relacionamento, ou é no relacionamento familiar. Mas você vai desancorar essas questões emocionais, tá? Você vai passar por muito movimento nesse sentido, e aí isso tem a ver com essa expansão que eu estava falando no início, que você consegue... esse jogo tá tudo muito afetivo,
muito do campo do emocional, dos atravessamentos emocionais e de como você lida com eles. É engraçado que eu tenho feito muitos jogos que estão com essas questões muito internas, sabe? É um momento muito forte da gente de conseguir olhar para si, entender as mudanças que precisam ser feitas e ter um pouco mais de autoconhecimento e autocuidado com as nossas escolhas e com a maneira como a gente se coloca no mundo, o que, que a gente oferece e o que, que a gente recebe em troca, sabe? Então, nesse sentido, tem coisa mudando aqui para você, tá? Você vai passar por um processo emocional aí de bastante mudança esse mês. E pode ser um pouco difícil, tá? Não é um processo leve. Isso não significa que ele é negativo, muito pelo contrário. É um processo muito positivo, mas muito profundo. Porque você tem muito campo para explorar. Tem muito campo emocional para explorar, você tem muito para dar para o mundo, você tem muito trabalho para fazer a partir da sua sensibilidade. E você não está conseguindo, ou não estava até agora, conseguindo colocar isso da melhor maneira na sua vida. E se potencializar a partir dessas características que você tem de sensibilidade, né? Vamos lá. Então, assim, de maneira geral, a gente tende a ver a sensibilidade como uma coisa, como uma fragilidade. A gente vê a sensibilidade como uma fragilidade. A pessoa que ela é muito sensível, a gente fala disso como se ela fosse frágil. Ah, fulano é muito sensível, sabe? É um cristalzinho. Só que essa visão que a gente tem é muito limitada, ela não é real, assim. A sensibilidade é uma puta de uma potência criativa. É a base de qualquer processo de subjetivação, sabe? De você explorar a sua subjetividade, de você ampliar a sua criatividade a partir do seu corpo sensível. Então, essa expansão tem duas coisas aqui que estão se entrelaçando, né? Toda essa expansão do sensível e para onde você vai com ela e quem você leva no caminho, tá? Como você se relaciona. Então, porque também tem um outro lado que a gente tem que ter cuidado, eu vou até passar umas dicas aqui. Tem um outro lado que a gente tem que ter cuidado, porque a nossa sensibilidade, ela funciona semelhante a um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte aquilo fica. Só que a gente não vive num mundo que permite essa sensibilidade toda, né? Muito pelo contrário, a gente está sempre se armando, colocando defesas, armaduras para não afetar o nosso centro emocional, justamente porque a vida é um caos, é muito cruel, o sistema não é um sistema que potencializa isso, muito pelo contrário. Então fica complicado a gente ter essa sensibilidade toda e depois ir para o mundo. Então seria inclusive irresponsável da minha parte falar, se abre, expande seu movimento, porque isso vai te trazer uma potência. Teoricamente sim, mas é um processo doloroso, é um processo complicado, é um processo delicado e é um processo que precisa de muito cuidado para que ele aconteça de uma forma boa, tá? Eu no final desse vídeo vou passar alguns exercícios, depois eu falo um pouco sobre isso, para ajudar a potencializar esse campo da sensibilidade, porque ele está muito aflorado, muito aflorado. E isso não é ruim, isso inclusive na vida de vocês mais para frente pode trazer coisas incríveis, só que é muito delicado, porque tanto nas nossas relações com as outras pessoas, quanto na sua relação com você mesmo. Como é que você leva isso para o mundo? É difícil pra cacete. Falando de campo de afeto e de campo de relação, o tempo inteiro nessa leitura. Então tem muita coisa morrendo, muita coisa se renovando e trazendo muita coisa nova para a sua vida, nesse momento. Na sua relação com os seus atravessamentos. Tá? Uma maneira como você
se afeta com as coisas. Ai. E aí, entendi. Entendi. Tá. O que está acontecendo é o seguinte. Talvez eu tenha que dar uma editada nessa leitura depois, porque tá com muita informação que eu pessoalmente considero muito delicada, então eu tô tendo que dar uma organizada aqui para poder passar com cuidado para vocês as coisas que eu tenho para falar. Não cuidado porque é grave, mas porque eu acho que sempre que a gente está falando mais objetivamente e profundamente do campo do sensível, a gente tem que ter esse cuidado maior. Só que é, parece que rola um medo, e aí tem a ver com essa coisa da codependência das relações que eu falei antes. Parece que para fazer esses processos você precisa de alguém que te dê um pouco de estrutura para que você passe por isso, sabe? E aí agora é um momento onde você consegue se organizar para que você tenha estrutura para passar pelas suas coisas e não precise depositar isso tanto nas outras pessoas. Então talvez isso tenha a ver com dinâmica de relação que morre aqui também. A dinâmica de relação morre, tá, gente? Porque eu sei que quando sai carta do caixão rola um pavor. Não é isso. Então essas dinâmicas, elas talvez estejam morrendo justamente porque você está passando por um processo de aprendizado e de autonomia na hora de lidar com essa expansão do seu campo afetivo. No final das contas, isso é tudo profundamente positivo e modifica a sua vida inteira daqui para frente. Mas o que aparece aqui agora é o processão, sabe? E é um processo muito delicado. Mas não é para você ter medo desse processo, é para você ter, quando eu digo cuidado, é para você se cuidar durante esse processo, para você se acolher e se escutar, para que você consiga passar bem por esse processo, tá? E para isso eu estou tentando falar a mesma coisa de várias formas para melhorar a compreensão desse todo aqui. E é engraçado que tem um buquê, eu vou sugerir para vocês, se for possível, para quem for possível, porque não sei quem tá, se tem uma floricultura aberta, como é que esse processo pode acontecer, mas não é tão difícil assim. Eu vou sugerir um banho de rosa branca, passei esse banho também no mês passado para alguém. Vou sugerir um banho de rosa branca com 3 rosas brancas, tira as pétalas das rosas, coloca em água fervente, deixa a água ferver primeiro, depois você coloca, dá uma macerada, se tiver um pilão, ou um martelo de carne, gente, qualquer coisa, dá uma maceradinha, deixa esfriar naturalmente e depois joga do pescoço para baixo, tá? Essa é uma das coisas que eu vou sugerir para vocês agora no mês de junho. A outra coisa que eu quero sugerir com relação a todo esse processo de expansão sensível acontecendo com vocês, esse pedido muito forte de autonomia e de renovação das relações, com inclusive gente nova entrando na vida de vocês. Cuidado para não ancorar nas pessoas novas, porque o que a gente quer aqui é justamente mudar a nossa relação com as pessoas da nossa vida. Então, cuidado para não fazer o mesmo processo quando encontrar novas pessoas. Vou sugerir 3 exercícios para vocês. E deixa eu falar um pouco sobre esses exercícios e por que eu estou sugerindo eles e de onde eu tirei essa ideia maluca, né? Eu sou formada em teatro, na verdade, e sou especializada, fiz uma pós-graduação em terapia corporal. E, na verdade, eu fui buscar essa especialização justamente pelas minhas dificuldades com com o meu campo sensível, para entender. Eu tinha compreensão de que esse corpo ele é um corpo potente, mas ele acaba nesse mundo
se fragilizando, né? Então, o que eu posso fazer para ter essa autonomia e trabalhar essa potência de um corpo mais sensível? Então, é daí que vem essa sugestão de exercícios que é super básica, que é a respiração, porque o que acontece quando a gente acaba ficando muito sensível, a gente acaba ficando um pouco angustiado, entra em drama, Drama, não tô sendo pejorativa, não, tá? A gente dramatiza a nossa situação mesmo, entra muitas vezes no processo de autopiedade e de angústia. Nada disso é pejorativo, a gente às vezes se olha mesmo e fala, coitado de mim, que merda que eu tô passando aqui. Então, para não chegar nesse lugar dessa maneira, porque você vai estar muito sensível, a hora que vier, é um exercício simples de respiração, que consiste basicamente em seguir respirando, mas em visualizar esse oxigênio entrando no corpo e expandindo esse corpo, tá? Para que você possa criar espaços para esses atravessamentos que virão. E aí todo esse trabalho de afastar as costelas, e aí cada vez que você inspirar, pensa em abrir espaços no seu corpo, em todas as áreas, vai escaneando o corpo e abrindo espaços no corpo para que você possa fornecer território para toda essa sensibilidade que está vindo aí. O segundo exercício é um exercício de grounding, de pé no chão, também muito simples, que consiste em pisar. Seja sentado, com os pés paralelos, você pode também dar uma caminhada, mas fazer essa conexão, eles são todos muito de visualização, sabe? De consciência pequenininha daquilo que você está fazendo ali. Então, dá uma pisada no chão, entra em contato com o seu apoio no chão, com a base do seu corpo, tá? A planta do pé, pensa bem nos apoios da planta do pé ali, sensibiliza esse pé no chão e cria esse apoio, porque você tem onde apoiar a sua fisicalidade. E isso ajuda muito a gente nos processos emocionais. E o terceiro exercício, que é um exercício de consciência de osso, né? Que é a estrutura mineral do nosso corpo e que também ajuda a estruturar todos esses atravessamentos. Então, nesse processo de caminhar, vai primeiro lá no pé, pega esse apoio, essa base, e vai pensando no movimento do seu osso, na sua estrutura óssea, no que você tem aí fisicamente te segurando e que pode te levar para inúmeros lugares, inúmeras possibilidades. É um corpo pulsando com vida e em modificação, mas com estrutura. Então, busca essa estrutura durante o mês para que você possa conseguir expandir esses seus processos emocionais, tá? Essa leitura ficou super longa, eu vou tentar cortar uns pedacinhos, se tiver uns cortezinhos no meio da leitura, eu estou avisando aqui que ela foi um pouco complexa, falou de um assunto bastante complexo, que não é uma coisa negativa, na verdade é uma coisa muito positiva, que pode te potencializar pra caramba, mas é delicado. É um momento de se cuidar, de olhar para si. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, alguma sugestão, quiserem trocar uma ideia, falar alguma coisa, alguma crítica, pode deixar aqui nos comentários que a gente conversa aqui embaixo. Espero que vocês passem muito bem por esse mês de junho, que esse processo possa ser muito enriquecedor para vocês, porque ele tem essa potência, tem essa possibilidade de enriquecer pra caramba a existência de vocês. E é isso. Se você curtiu, deixa seu like. O que mais? Se inscreve aí no canal, no botãozinho que fica aqui embaixo. E ativa o sininho das notificações, que aí sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E aí eu tô querendo fazer essas leituras, esse é o primeiro mês que eu tô fazendo as leituras no YouTube. Tô querendo fazer as leituras mensais, pode ser que eu passe para leituras quinzenais. Se vocês quiserem deixar sugestão aí embaixo também a respeito disso, nos comentários, podem deixar. E é isso, gente. Bom mês de junho para vocês e até a próxima.